Olá, Uh! Olá, borboletinhas e borboletinhos, sejam todos bem-vindos ao Butter High. Êêêê! Hoje Minha eu- pomba borboleta, desculpa. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Isabela Moraes, nossa convidada de hoje. E a gente está no Janeiro Branco e a gente vai estar respondendo as perguntas que eu fiz lá no Instagram, naquela enquete lá que vocês me responderam. Ei, Você está bem, Isabela? estou ótima. Gostaria de beber uma água? Por Porque favor. você sempre tem que beber uma água. Primeira pergunta, você tá bem, Isabela? Não. Começa a chorar. Nossa, muito errado. Eu não consegui tirar do negócio. Que negócio. Vamos lá para a primeira pergunta. E... O que é saúde mental? Bora lá. Saúde mental é legal a gente entender que ela não significa apenas a ausência de uma doença, né? Ela, logicamente, ela é o cuidado com as doenças que as pessoas podem ter, como ansiedade e depressão, que são os temas que a gente mais vai falar hoje, mas ela vai englobar tudo. Para você ter uma saúde mental, você precisa se cuidar, você precisa ter um cuidado, por exemplo, com a sua saúde física, como uma boa alimentação, né? Fazer atividades, com bons relacionamentos, né? Então, saúde mental, ela também vai implicar como você lida com as pessoas, como o comportamento das pessoas te afeta, como o seu comportamento afeta as pessoas. E ter o conhecimento sobre si, sobre essas situações, vai te ajudar a ter uma saúde mental, né? Vai te ajudar a ter o equilíbrio, vai te ajudar a ter uma mente clara, né? Como controlar a ansiedade? Ok. Nós temos, assim, vários meios para poder encaixar essa resposta. A primeira delas é que é importantíssimo que você procure ajuda, né? Que você procure um psicólogo, um profissional que vai te ajudar a identificar, por exemplo, o que causa em você uma ansiedade, quais são os sintomas, né? Quais são as situações onde você se encontra e que despertam em você uma ansiedade, em que gravidade que isso possa já estar acontecendo. Então, o primeiro ponto é você procurar um profissional, um psicólogo que vai te orientar e que vai te ajudar. Outros pontos são coisas que você pode praticar em casa, quando você já estiver sentindo aquela ansiedade batendo na porta, né? Então, é respiração. O primeiro ponto é respirar. Então, você vai lá, está sentindo que o seu corpo já está ficando tenso, que você já está se sentindo, por exemplo, sem ar, que você já está sentindo os seus pensamentos ali enchendo a sua mente de coisas que você já não consegue mais controlar. Respire, né? Para um pouco, fecha os olhos, puxa o ar bem fundo, segura, tenta contar ali até 5 e vai soltando. Repete isso algumas vezes até você sentir o seu corpo se acalmar, até você sentir que você já não está ficando tão tenso e clareando seus pensamentos. Outro ponto é você também poder fazer uma atividade física. A atividade física é muito boa porque ela vai te ajudar a ter também controle do seu ritmo, da sua respiração, vai te ajudar a ter conhecimento do seu corpo. E tudo isso, quando a pessoa está com ansiedade, é afetado, né? Que é o nosso corpo. Então, faça uma atividade física, é muito boa, relaxa. E outro ponto é, distraia-se. Quando você estiver sentindo que a ansiedade está ali, por exemplo, tem que planejar uma festa, tem que planejar alguma coisa. Eu tô falando de coisas mais rotineiras. E a pessoa começa a se sentir muito ansiosa com aquilo, às vezes a ponto até de paralisar, de não conseguir mais planejar, de não conseguir mais fazer aquilo que tinha que fazer. Para e vai se distrair com alguma coisa, né? Seja assistir um filme, assistir algo que você acha legal, que dá do seu interesse, ler um livro, escutar uma música, algo que vai ali te relaxar, né, te distrair. E aí, então, aos poucos, você vai colocando os seus pensamentos no lugar, você vai se organizando, porque uma das coisas que a ansiedade faz é bagunçar um pouco a nossa mente, né? Bagunça um pouco a ordem dos nossos pensamentos. E aí a gente começa a não ter mais direção, eu começo a ficar meio preso, meio perdido, sem saber onde eu começo, onde eu termino. Então, nessa distração, quando você também sentir que você já deu uma relaxada, tenta se organizar. Aí sim, com mais clareza, você coloca num papel as coisas que você precisa fazer, a ajuda que você precisa ter, fica mais fácil de enxergar. Para controlar em si, esses são pequenas dicas.
Então, no mais, a gente volta nesse primeiro ponto, que é procurar um profissional da saúde, né? Que ele vai te orientar e trilhar com você esse caminho para poder controlar uma ansiedade, por exemplo. É normal sentir vontade de vomitar em uma crise de ansiedade, tosse? É normal, sim. Em crise de ansiedade, nós podemos ter sintomas que vão desde os pensamentos acelerados, agitados, né? Até sensações físicas, como dor de barriga, como vontade de vomitar, tossir, tremores, pessoas que muitas vezes sentem fraqueza. Por quê? Porque o nosso organismo, ele muitas vezes se prepara para situações de luta e fuga. Então, por exemplo, se alguém te dá um susto, sair da porta e aparecer do nada e te dar um susto, normalmente a gente vai sentir o quê? O coração já acelera, às vezes tem pessoas que já estão tremendo. E isso é normal, porque rapidamente o nosso cérebro capta aquela situação e ele já libera no nosso organismo substâncias que vão preparar o nosso corpo para aquilo que a gente está vivendo. No caso, ou lutar ou fugir. E essas sensações, tipo tremores, né, tipo suor, e às vezes essa dorzinha de barriga involuntária, surge nesses momentos, porque o nosso corpo vai estar direcionando como se fosse recursos para aquilo que ele vai fazer, que no caso é lutar ou fugir. Então ele vai muitas vezes dar aquele reflexo, sabe, pessoas que dão um soco no outro quando levam um susto? É tipo isso, ele vai liberar para o nosso corpo ações mais rápidas para aquela determinada situação. Numa mente ansiosa, quando a pessoa está com ansiedade, está pensando em coisas ali constantemente, o que acontece? Desperta em nós como se fossem as mesmas sensações de uma luta e fuga, mas para situações onde a gente não vai ter o controle tão rápido de ou só lutar ou só fugir. Então elas vão ficando ali em nós, né, na nossa mente, vão ficar dando informações para o nosso cérebro. Muitas vezes essas informações vão sendo um pouco mais equivocados. Então, por exemplo, uma pessoa que está constantemente preocupada vai enviando esses sinais para o cérebro e ele vai liberando para o nosso corpo essas substâncias que não necessariamente são para luta ou fuga, né, mas seria para resolução de algum problema. Mas está tão constantemente ali na mente da pessoa que vai liberando substâncias que vão fazendo ela sentir ânsia, dor de barriga, tosse seca, que é o mais comum, tremores mais frequentes. Então, todas essas situações em conjunto levam muitas vezes a pessoa até mesmo ter uma crise, né? Que é quando ela paralisa e se sente assim. E como a pessoa consegue controlar tudo isso na hora da crise, assim? Tipo, ela consegue parar, tipo, não estou enjoada de verdade, isso é possível? É possível. Por isso que é muito importante quando você começa a fazer um acompanhamento psicológico, por exemplo, porque você começa a entender essas coisas, identificar que muitas vezes não é só um enjoo, não é só uma dor de barriga frequente, não é só uma tosse frequente, você começa a identificar que isso está ligado a uma preocupação também mais intensa. E aí, quando você identifica que você está no meio de uma crise, né, no meio de enfim, no meio de uma crise, você pode sim ir lá, você para um momento, como eu falei na outra, né? Você respira, porque respirar te ajuda a ter novamente o controle do seu próprio corpo, a dimensão do seu corpo. Você começa a perceber que existe uma pessoa ali, e não só aqueles sentimentos físicos que você está sentindo naquela hora, que às vezes é tão intenso que você só consegue pensar naquilo, né? No tremor, naquela sensação, naqueles pensamentos. Então, quando você respira, você dá ao seu corpo esse processo de entendimento. Então, parar e respirar é o primeiro mecanismo para quem quer tentar sair de uma crise, né, de ansiedade. Então, assim, você sentiu isso, né? Sentiu que está ali no meio dessas sensações, para, respira, toma uma água, tenta se acalmar até tudo indo para o lugar, até tudo ir se assentando, né? E aí sim você vai começar a ver o que aquilo causou, o que veio antes, né? O que, por exemplo, eu passei naquele dia e que talvez gerou um estresse maior, né? Uma ansiedade maior. E aí eu vou tentando ali entender para que a crise não me pegue de surpresa, né? Um autodiagnóstico de gerar um distúrbio mental. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas querem procurar o Google como médico, né? Então, eu estou sentindo alguma coisa ou
eu percebi alguma coisa diferente acontecendo comigo, e aí eu vou lá no Google, digito e pergunto que a tosse, enjoo, pensamentos mais depressivos. Vou lá e pesquiso e aí o Google vai lá e me dá uma receita inteira de coisas e de sintomas e de doenças, né, que podem vir, e aí às vezes a pessoa fica mais ainda com aquilo na cabeça. E o que acontece? Ela vai alimentando os pensamentos dela com aquilo, e isso vai gerando o quê? Mais ansiedade, vai gerando mais ansiedade, porque daí eu vou ler que aquela pinta que eu tenho pode ser um câncer, e aí eu começo a sentir medo, eu começo a ficar angustiada, eu começo a ficar com o coração acelerado, eu começo a passar mal. Ou seja, a gente volta naquilo que eu falei, a ansiedade vai gerando em nós sintomas físicos, né? Então, o Google, só se você for lá pesquisar o telefone de um médico, o telefone de um psicólogo, esse é o mais importante do que você autodiagnosticar uma doença, né? Então, é muito importante isso. A leitura é muito boa, super recomendo, obviamente, você ter um livro onde você vai ler sobre alguma coisa e às vezes essa coisa é uma doença mental, é sobre ansiedade, é sobre depressão. É sempre rico a gente aprender sobre, mas a gente tem que tomar um cuidado para que isso não gere em mim o medo de ter algo, o medo de começar a sentir alguma coisa, mas que seja mais para o conhecimento. Ou mais um médico, um psicólogo, vão ser os melhores especialistas na área para fazer realmente um diagnóstico. Como identificar uma crise, por exemplo, ansiedade ou pânico? Por exemplo, se for você a pessoa que está sentindo, normalmente é como a gente falou, né? Você vai sentir uma série de sintomas, porque a crise ela vem quando esses sintomas se amontoam e você vai sentir eles basicamente de uma vez. Então, você vai se sentir paralisado ou muitas vezes com uma agitação muito intensa. Você vai sentir, como a gente falou, sintomas como ânsia e por aí vai. Além dos pensamentos muito acelerados, né? Você pode sentir, por exemplo, vontade de morrer ou sentir que vai morrer por alguma sensação física que você está sentindo. Isso é muito comum, por exemplo, numa crise de pânico. A pessoa sente que ela não vai passar muito mal ou que ela já não está conseguindo, por exemplo, mexer o corpo, né? Uma pessoa com uma síndrome do pânico, por exemplo, muitas vezes o corpo paralisa. Tamanha intensidade que gerou nela a crise. Quando é a pessoa que está sentindo, você vai identificando com esses traços, né? Quando você percebe que a coisa começa a sair do seu cotidiano, começa a sair do que você julga ser normal, né, no seu dia a dia. Então, por exemplo, você de repente começa a sentir falta de ar e ali aquilo começa a te deixar mais acelerado, então você vai identificando esses pontos, sabe? Eu comecei a ter pensamentos mais ruins, né? Comecei a ter pensamentos ruins de uma forma muito frequente, eles vieram demais, eu começo a pensar mal sobre mim, mal sobre o mundo, mal sobre as situações, e aquilo de uma forma muito frequente já é um gatilho para eu entender que algo não está certo, né? Então eu vou lá, como eu falei, vou identificar, vou sentar, vou parar, tentar organizar ali meus pensamentos. Agora, se você é a pessoa que está vendo, né, alguém que possa estar tendo uma crise tanto de ansiedade quanto, por exemplo, né, uma crise de pânico, olhe esses traços, perceba se a pessoa já não está naquilo que você é habituado a ver, né? Às vezes a pessoa é mais comunicativa e naquele momento ela está um pouco mais introspectiva e você pode começar a perceber também que a pessoa está num nível de estresse maior ou que a pessoa também está apresentando sinais físicos, né, como tremores, ou ela está passando um pouco mal diante de alguma situação que ela está vivendo naquela hora. Então, se você vai começando a perceber esses traços, esses sinais, o que você pode fazer no caso é auxiliar aquela pessoa para que ela fique num lugar mais confortável, onde ela consiga sentar, oferecer uma água, acalmar mesmo, porque às vezes uma série de situações estão passando ali pela mente da pessoa e ela precisa nada mais, nada menos do que um momento onde ela possa ali se reconectar, né, com ela mesma, né, antes de tudo. Então, identifique esses sinais. Às vezes, eles em conjunto podem dizer algo sim. Próxima pergunta. Depressão tem cura? Eu acho que
é interessante se a gente pensar que há um tratamento. Depressão, ansiedade, que são as doenças que a gente mais está falando agora, elas podem ter um fator genético, né? Então, são questões que são herdadas, né? Então, são algumas substâncias que muitas vezes nós vamos poder ter ou em excesso ou um pouco mais em falta e que podem deixar cada uma dessas pessoas que apresentam tanto a depressão quanto a ansiedade mais suscetíveis a situações de tristeza ou agitação. Então, elas são situações que elas têm tratamento. Então, por exemplo, um medicamento, pessoas que vão necessitar de um medicamento, ele vai vir para repor essas substâncias que podem estar em falta ou equilibrar substâncias que podem estar em excesso, sabe? Então, por isso que é importante a gente pensar em tratamento. A cura, ela vem muito mais até da nossa aceitação. E a aceitação que eu digo, não aceitar que eu tenho uma doença, não é aceitar que eu sou assim para sempre, é a aceitação de que eu tenho uma condição que eu preciso cuidar, que eu tenho uma situação que eu preciso assumir, que se eu permanecer dessa maneira, eu vou adoecer cada vez mais e talvez intensificar sintomas, eu posso aliar uma doença a outra. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ansiosa, sem tratamento, ela pode começar a desenvolver uma depressão, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente sempre pensar no tratamento, né? Senão a gente sempre vai esperar algo que vai vir e vai arrancar aquilo lá de mim e pronto. E às vezes são circunstâncias que fazem essas doenças desenvolverem, né? Então, tem pessoas que passam por situações muito intensas, muito profundas e desencadeiam essa doença, né? Essa depressão ou essa ansiedade. Então, é interessante a gente pensar em tratamento e correr atrás disso, né? Que é muito válido e importante. E, assim, a ansiedade e a depressão, ela é uma doença, certo? Uhum. E eu sempre vou ter essa doença, tipo, e vai ter pontos da minha vida que ela vai se manifestar, não vai se manifestar, ou, tipo, eu tive ansiedade, tive depressão, consegui curar e consegui fazer o tratamento e acabou para sempre. Tá. Então, o que acontece? Quando nós tratamos de algo, a gente começa a aprender como ele funciona, muitas vezes, né? Então, eu começo a perceber quais são os sintomas, eu começo a perceber o que muitas vezes me deixa um pouco mais ansioso ou o que me deixa um pouco mais triste, quais são os meus próprios gatilhos até mesmo, né? Que gatilhos são aquelas coisas que às vezes eu só preciso ver ou eu só preciso estar em contato para começar já a me sentir um pouco diferente. Então, a gente está falando de doenças mentais, que são coisas que muitas vezes precisam vir de uma palavra ou de uma atitude ou de um comportamento para me atingir, né? Então, são doenças que eu posso tratar, eu posso, assim, sair, por exemplo, de um tratamento terapêutico e ficar meses sem ter uma crise ansiosa, sem ter uma crise depressiva e, de repente, entrar em luto, perder alguém muito importante, né? Ou acontecer alguma ruptura muito intensa na minha vida e começar a sentir aqueles sintomas novamente. E o que eu vou fazer? O que pode ter mudado na minha vida? Que ao longo do tempo de terapia, ao longo do tempo de tratamento, eu começo a entender melhor as coisas que acontecem comigo, começo a entender melhor aquilo que ocorre comigo mesmo, né? Até mesmo em questão de sensações e sentimentos, e posso trabalhar de uma forma mais positiva, entende? Então, a gente está falando de doenças que são mentais, né? Elas não são só, por exemplo, tratamentos onde eu vou fazer uma cirurgia e tirei uma questão ali que estava adoecida, né? Ou fiz um transplante, são coisas muito intensas, claro, e cada uma delas tem as suas vias, né? Para retornar ou não. Mas aqui também, numa questão de saúde mental, de uma doença mental, ela também pode, por exemplo, ter uma pausa, né? Uma cura ali naquela situação, daquela situação que desencadeou aquele problema, e ao longo da vida, de repente, eu me deparar com uma outra situação que pode, não é despertar novamente, mas que pode me colocar numa situação onde os meus sentimentos e as minhas emoções possam vir a ficar intensas demais novamente e eu ter uma ansiedade, uma crise depressiva. Então, eu não vejo como uma situação de pensar, para sempre eu vou ser assim, eu nasci assim, uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso, né? Nós temos momentos na vida. E às vezes tem momentos na nossa vida onde as coisas ficam mais intensas, mais difíceis, mais pesadas, mas que se a gente correr atrás de cuidar, de tratar, a gente pode ir
deixando as coisas mais leves, mais equilibradas, mais fáceis de serem superadas, né? Então é tratar. Próxima pergunta. Depressão é falta de Deus? Não, não é falta de Deus, não é falta de fé. Quando eu estava vendo essa pergunta, eu achei muito interessante, porque a gente tem que pensar que nenhuma doença é falta de Deus. As doenças, elas podem vir por algumas faltas, né? Por exemplo, uma falta de uma boa alimentação pode te dar muitas doenças. Falta de exercício físico pode te dar muitas doenças. Falta de afeto, falta de presença, né? Presença que eu falo, por exemplo, e afeto são questões, abandonos, né? Afetivos, isso podem também desencadear doenças, no caso até mesmo uma depressão, uma ansiedade. Mas falta de Deus não adoece ninguém, né? A gente tem que começar a perceber que Deus está em tudo, né? Deus, para quem tem fé, para quem crê em Deus, percebe isso, sabe disso, né? Que Deus está no começo, no meio e no fim. Então, se eu estou saudável, eu estou com Deus. Se eu adoeci, eu também estou com Deus. E quando eu me curo, eu estou com Deus, né? Então, a fé, ela vai vir muito aliada até mesmo à cura. A cura é o tratamento, né? Como a gente estava falando em questões de cura, é da situação que eu estou vivendo. Então, quem tem uma fé pode até usar disso como um aliado para você superar um momento difícil, mas não usar disso como um pensamento de que quando eu não tenho, eu adoeço, e se eu tenho, eu não posso ficar doente. Não, a fé, ela está do seu lado até se você adoecer, mas com fé, se você tem fé, por exemplo, em Deus, você pode aliar isso a uma vontade maior de se tratar, né? Então, é muito importante a gente separar, né? Essa questão de não ter Deus e adoecer, né? Então... Como ajudar alguém com ansiedade e depressão? Ok. Mais ou menos o que a gente já falou aqui um pouco, né? Identificando muitas vezes alguns sintomas, mas principalmente, se você sabe que alguém tem crises de ansiedade, que está passando por uma fase depressiva ou que apresenta também alguns outros sinais de alguma doença mental, indique para essa pessoa um tratamento, né? Indique para essa pessoa um profissional da saúde. Às vezes a pessoa não tem renda, né? E falam muito disso, sobre não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, para pagar um médico. Na sua cidade, se você é daqui de Caraguá, por exemplo, tem, né, o CAPS, né, que é um atendimento que a pessoa chega lá, né? Você chega lá, eles vão fazer toda a triagem. Então, há também auxílios sociais. Então, indique para essa pessoa um tratamento, incentive essa pessoa a se cuidar, né? Eu acho que incentivar a se cuidar é a melhor ajuda que a gente pode fazer para alguém, sabe? Porque ouvir é muito bom, né? Você ser ouvido para aquela pessoa é muito boa, você ser amigo é muito importante, ser presente é muito importante. Isso nada descarta, né? A presença amiga, o ombro amigo, isso é extremamente importante. Mas a ajuda profissional, ela não pode faltar. Para alguém que está com ansiedade ou com depressão, que são as coisas que a gente mais está abordando hoje, é extremamente importante aceitar que isso é necessário, né? Nós temos que tirar o medo de admitir que há uma doença, ou que admitir que estamos passando por uma crise, porque senão uma coisa vai agravando a outra e a gente vai ficando pior, né? E a saúde mental, que foi aquele que a gente trouxe lá no início, vai ficando um pouquinho mais longe, né, de acontecer. Próxima pergunta. Qual a diferença entre a ansiedade e a depressão? Os sintomas. Então, assim, ansiedade é natural para todo mundo. Então, todo mundo pode ficar ansioso em algum momento da vida. Aqui a gente está falando de sintomas que são progressivos, duradouros, intensos, né? E vão gerando diversos outros sintomas. Inclusive com a depressão, né? Tristeza, ela não é o único indício de uma doença depressiva. A tristeza, ela vem também a cada um de nós por diversos motivos, né, que podem ocorrer. O que acontece é que a depressão também, ela vai vindo como uma junção de sintomas que também vão sendo duradouros, progressivos, intensos. A diferença dos dois é justamente a direção para que elas correm. A ansiedade, normalmente, ela vai vir como uma questão de
antecipar algo e tornar aquilo algo até mesmo paralisante. Então, eu começo a pensar, por exemplo, numa prova, né? E aquela prova ainda não aconteceu. Mas muitas vezes o que vai gerando a ansiedade é a ideia de que eu posso ir mal, ou a ideia de que além de ir mal, aquela prova alguém vai ver, ou meus pais vão ficar muito bravos, e aí eu nunca mais vou conseguir fazer de novo, e vão vindo diversos pensamentos, diversas ideias sobre o assunto que vão antecipar algo e vão me deixando ali ansioso, tenso, vão me paralisando. Eu começo muitas vezes a deixar de fazer coisas rotineiras do meu dia a dia por conta dessas sensações que antecipam algo. A depressão, isso assim, bem mais resumido, a depressão, ela vai vir também com uma tristeza, um humor mais depressivo, que a gente fala, né? Então, ela vai vir com essa carga assim mais triste, aquele sentimento mais melancólico. Isso está atrelado à depressão, e também vai vindo aquela falta de ânimo, a falta de desejo por fazer coisas que antes se tinha mais prazer, já vai perdendo o impulso, né, de querer conviver, de querer estar com as pessoas, desenvolver coisas, porque você vai perdendo ali o prazer do dia a dia, o prazer da alimentação, o prazer de conviver, o prazer de se relacionar e o prazer consigo mesmo, com a própria vida, com a autoimagem. Isso muitas vezes está atrelado, né, alguma coisa que também desencadeia, né, às vezes uma situação muito triste, uma situação que você passou ou diversas situações que foram ali se somando e vão gerando assim pensamentos muitas vezes autodestrutivos, vão gerando ideias até mesmo suicidas, né? Então a depressão e a ansiedade, elas vão, em algum momento elas podem se cruzar. Então, por exemplo, uma pessoa com picos de ansiedade frequentes e que muitas vezes não busca um tratamento, pode chegar assim um momento em que ela pode desenvolver uma depressão, porque a ansiedade, como a gente foi falando, ela vai dando aquelas pausas, né, na vida da pessoa, porque ela vai começando a pensar em tantas coisas e se envolver com tantas coisas que ela acaba não conseguindo fazer nada, porque a mente está um turbilhão e aquilo vai gerando muitas vezes nela sentimentos ruins acerca dela mesma, né, sobre ela mesma. E às vezes isso pode, entre outras coisas, vir a desenvolver uma depressão. Então, sim, são coisas diferentes, mas que elas precisam ser olhadas ali como um todo, um conjunto de sintomas, e que uma pessoa com ansiedade pode vir a desenvolver uma depressão. Então é isso, gente. Eu agradeço a todas as pessoas que foram lá, comentaram, que fizeram as perguntas lá no Instagram. Gostaria de agradecer a Isabela também por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Rai, por poder estar aqui hoje partilhando um pouquinho com vocês essas dúvidas. Espero que ajude, né, que você possa compartilhar com as pessoas que você conhece, que se interessam pelo assunto, que precisam ouvir sobre o assunto. E é isso aí, gente. Vamos falar sobre saúde mental e vamos também ajudar ao outro, né, a ter saúde, né, a ter um cuidado com a saúde mental. Lembrando que não é só em janeiro, né, que a gente fala sobre isso, deve ser o ano inteiro, né, ter esse cuidado consigo, esse cuidado com o próximo e deixar o mundo conhecer mesmo que é importante se cuidar física e mentalmente. A nossa memória é um jardim, e se você destrói o jardim, você destrói as flores também. E um jardim bem cuidado atrai borboletas. Então, procure ajuda, que isso não fique só em um vídeo, que você possa levar para outras pessoas, que isso possa acrescentar na sua vida. E se você gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos, mande para alguém que está precisando. Se você quiser falar com a Isabela, vou estar deixando o Insta dela aqui na descrição do vídeo. Se você acha legal estar abordando mais sobre assuntos assim, outros assuntos, você pode estar deixando aqui nos comentários. E é isso. Beijo de borboleta para vocês.